O Ministério da Educação abriu consulta pública para avaliar e reestruturar o ensino médio. A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A ideia é promover uma série de ações nos próximos 90 dias para ouvir entidades e especialistas da educação, além de estudantes, professores e gestores escolares, para decidir sobre mudanças no modelo de ensino. A medida atende à reivindicação de diversas entidades do setor, que pedem a revogação do modelo aprovado em 2017. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a pasta já identificou a necessidade de correções. Ele afirma que o governo tem pressa, principalmente por conta do prazo para o Enem 2024, para não prejudicar os estudantes. O Enem, da forma que o novo ensino médio foi colocado, precisa mudar com os novos itinerários, precisa mudar a sua implementação do Enem no ano que vem, 2024. Tanto por isso que nós queremos acelerar esse processo para que possamos fazer as mudanças necessárias, mudanças que serão sugeridas, orientadas e decididas, para que não possa prejudicar em nada os nossos jovens brasileiros. As entidades que pedem a revogação do novo ensino médio alegam que o modelo vai na contramão de todos os estudos ligados à área. Elas reclamam que a mudança no ensino médio aconteceu sem espaço para o diálogo com a comunidade escolar. Para o presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a consulta pública não é o fórum adequado para discutir o assunto. Não é suficiente, ela é restrita e ela não atende o artigo 5º e 6º da Lei do Plano Nacional de Educação. Nós entendemos que esse espaço do Fórum Nacional da Educação, restituído à sua composição em 2016, seria um espaço adequado para também fazer esse debate sobre o ensino médio. A implementação do novo ensino médio ocorre de forma escalonada até 2024. Em 2022, começou na primeira série. Em 2023, segue com as primeiras e segundas séries. Os itinerários começaram a ser implementados na maior parte das escolas. E em 2024, o ciclo de implementação termina com as 3 séries do ensino médio. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve depor na CPI dos atos antidemocráticos em reunião fechada. Isso é o que foi aprovado na manhã desta quinta-feira no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A decisão foi fruto de um pedido do deputado Chico Vigilante, presidente da comissão, e assinado pelos 5 membros da CPI. O depoimento de Torres estava marcado para esta quinta-feira, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-secretário ficasse em silêncio durante a sessão e deu a opção para que ele pudesse ou não comparecer. Diante disso, a defesa do acusado pediu que o depoimento fosse feito de maneira fechada para evitar a exposição na mídia. A reunião reservada está marcada para amanhã do dia 16 de março, apenas com a presença dos membros da CPI. Chico Vigilante destacou que Torres tem o direito de não querer se expor, mas que a comissão precisa ouvi-lo. Ele disse que tem muito a falar, que quer falar, e nós queremos que ele fale. Portanto, nós estamos apresentando o requerimento, colocando todas as condições para que ele venha, sem a exposição, ele tem direito a não expor a imagem dele, mas nós não queremos a imagem, nós queremos a fala dele. O deputado Fábio Félix, membro da CPI, votou a favor do pedido, mas destacou que esse depoimento fechado não pode se tornar rotina nas CPIs, porque são assuntos de interesse de toda a sociedade. Eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela cumpre um papel fundamental de trazer também transparência para a sociedade dos fatos ocorridos, tanto no dia 12 de dezembro quanto no dia 8 de janeiro. Então é fundamental que esse caso, que é um caso fundamental para essa Câmara, seja exceção. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. Ele é investigado por suspeita de omissão durante os atos golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro. Ele nega as acusações. Na sessão da manhã desta quinta-feira, a Câmara Legislativa também aprovou a convocação de outras autoridades, como a coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Cíntia Queiroz de Castro, que é subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Mais de 1.500 pessoas foram presas por violência doméstica no Brasil desde o dia 27 de fevereiro. Esse é um dos resultados da Operação Átria, que atendeu mais de 10 mil vítimas nesse período. A ação ocorre em 1.800 municípios de todos os 26 estados e do Distrito Federal, com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e apoio das polícias estaduais. Além das prisões,
Quase 4.800 medidas protetivas de urgência foram solicitadas. O número de inquéritos policiais instaurados chega a 4.600 e de investigações em andamento a 8.500. A operação intensifica a apuração de denúncias e faz a busca de suspeitos e foragidos da justiça por feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e promove atividades de prevenção. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A equidade de gênero e o combate à violência contra a mulher estão entre as ações do Ministério da Saúde. Esse foi um dos assuntos discutidos pela ministra Nízia Trindade durante o evento Seminários Avançados em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz. A ministra apresentou um panorama sobre a saúde da mulher no Sistema Único de Saúde e reafirmou o compromisso de valorização das trabalhadoras do SUS. Segundo ela, já são mais de 60% entre os trabalhadores do sistema de saúde brasileiro. Somos 2 milhões de trabalhadoras atuando nas mais diferentes posições, mas todas voltadas para garantir o acesso de qualidade às brasileiras e aos brasileiros. Este será um programa-chave da nossa gestão. A questão da equidade de gênero e da luta pelos direitos das mulheres pautará a nossa ação nos próximos anos. A ministra também destacou a importância de promover ações para a segurança de mulheres vítimas de violência com políticas interministeriais. A cada hora, 4 mulheres sofrem tipos de violência em nosso país. E a cada dia, mais de uma mulher morre em crimes que têm por alvo um fato. O fato de sermos mulheres. Não podemos nos calar diante dessa situação e também devemos pensar que as questões de gênero são agravadas pelas desigualdades de raça, porque entre as mulheres mais atingidas encontram-se as mulheres negras e as mulheres indígenas. O seminário contou ainda com a presença da ministra da Saúde da Argentina, Carla Visotti, que também apresentou um panorama do sistema de saúde no país vizinho. O evento desta quinta-feira faz parte da celebração pelo Dia Internacional da Mulher. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Campeonato Carioca, o Fluminense de virada venceu o Flamengo no Maracanã e conquistou a Taça Guanabara e também a vantagem de jogar por 2 resultados iguais nas semifinais. O Botafogo foi eliminado pela Portuguesa quando perdeu por 1-0. O Resende perdeu para o Audax por 2-0 e o Volta Redonda empatando com o Boa Vista em 3-3. Daqui a pouco a bola vai rolar para Vasco da Gama e Bangu. No exato momento é primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Se o Vasco da Gama vencer o Bangu, teremos Fluminense e Volta Redonda numa semifinal, Flamengo e Vasco na outra semifinal. Campeonato do Piauí, o Fluminense e o Parnaíba empataram em 0-0, o 4 de julho venceu o Ferroviário por WO, não compareceu a campo, portanto o resultado do jogo é 3-0. Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário venceu o Coxim 3-0, Copa do Brasil, Camboriú perdendo para o Bahia, que está classificado 1-0, o Remo eliminou o São Luís por 2-1 e o Tombense eliminou o Retrô por 1-0. Copa do Brasil rolando daqui a pouco às 7 da noite, Náutico e Vila Nova em Recife, o Botafogo de São Paulo recebe o São Raimundo de Roraima em Ribeirão Preto e o Santos vai jogar contra o Iguatu às 9h30 da noite. Pela Copa Verde, o Brasiliense empatou com o Goiás 0-0, tem um jogo de volta em Goiânia e o Princesa dos Solimões também não passou do 0-0 com o Paysandu, o jogo de volta será em Belém. Pela Copa do Nordeste, Ferroviário 2-1 no Santa Cruz, o Sampaio Corrêa empatou com o Campinense 1-1, o Sport 2, Sergipe 1 e o Vitória da Bahia, que venceu o Ceará por 2-0. Da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. As parlamentares brasileiras têm sido alvo de insultos, críticas e invalidações violentas nas redes sociais. É o que mostra uma pesquisa do Laboratório de Combate à Desinformação e ao Discurso de Ódio em Sistemas de Comunicação em Rede, da Universidade Federal Fluminense. Os responsáveis pelo estudo analisaram mais de 1.500 mensagens publicadas no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, direcionadas a 79 deputadas federais e 12 senadoras atuantes na última legislatura.
e identificaram que 9% delas continham algum discurso de violência. Mas a pesquisadora Letícia Sabatini ressalta que não é só uma questão de quantidade de ataques. A discordância, o debate, a troca de ideias dentro de uma democracia é não apenas possível como saudável, mas quando a gente tem figuras políticas que são mulheres, essa discussão muitas vezes perde o seu sentido racional e caminha para o lado da ofensa. Isso também não significa que parlamentares homens não são atacados. O que a gente precisa olhar é o caráter dessa violência. Homens geralmente são atacados enquanto figuras políticas. Fulano é chamado de corrupto, e ciclano é classificado como um mau gestor. Quando se trata de uma mulher política, o que é atacado? O corpo dela, a aparência, a capacidade intelectual. E os ataques aumentam muito contra parlamentares específicas. As políticas do campo ideológico da esquerda sofreram 2 vezes mais violência do que aquelas do espectro da direita. As maiores vítimas durante o período analisado foram as deputadas federais Talíria Petroni, atacada em 50% das menções, e Jandira Fegali e professora Daiane Pimentel, ofendidas em 33,3% das mensagens. Talíria ressalta que a violência política contra mulheres revela um ódio misógino e pode sair do discurso e chegar à ação, como o caso da vereadora Marielle Franco, executada a tiros há quase 5 anos. É fundamental, então, que a gente faça valer a lei de violência política de gênero para que sejam responsabilizados aqueles que cometerem esse ato, mas também é fundamental uma regulação das plataformas para encerrar uma lógica do ódio, desinformação, que normalmente chega no corpo de uma mulher, em especial de uma mulher negra. Mas se a gente não está nesse espaço, as pautas que envolvem a maioria do povo, que somos nós, também não estão. De acordo com o estudo, os insultos são a forma de ataque mais cometida pelos usuários das redes sociais, aparecendo em 41% das mensagens ofensivas. Em seguida, aparece a invalidação, com 26,6%, que é quando se tenta diminuir a importância dos posicionamentos da parlamentar. O Twitter foi a plataforma com mais mensagens enquadradas como violência discursiva e quase 1/4 do conteúdo continha ofensa. Já no Facebook, apenas 4,4% das menções eram violentas. No entanto, é nesta rede que o engajamento nos conteúdos com ataque às parlamentares mais aumenta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Coxinhas e outros salgados prontos estão substituindo refeições entre os brasileiros que comem fora de casa, segundo pesquisa. As principais refeições com os tradicionais arroz e feijão vêm deixando de ser a única escolha de quem tem que se alimentar fora de casa. De acordo com a pesquisa da Kantar, a preferência por salgados como coxinhas, esfirras e salgadinhos industrializados aumentou para 15% no ano passado. Em 2019, 11% das pessoas consumiam esse tipo de alimento. Por outro lado, a procura por refeições completas caíram de 7% em 2019 para 4% em 2022. Mas o brasileiro busca mesmo é a forma mais barata de se alimentar. Outra opção que pesa menos no bolso é a marmita preparada em casa, como explica o gerente sênior de consumo fora do lar da Kantar, Hudson Romano. Cresce quase 20% o total de pessoas que levam marmitas, contribuem positivamente para esse número, pessoas que começam a trazer mais marmita para fora. Enquanto quando a gente faz a mesma comparação com a alimentação fora de casa, a gente vê que a alimentação vem diminuindo no seu dia a dia. É o caso do operador de áudio Rafael de Souza, que há algum tempo optou por levar marmitas de casa para o trabalho ao invés de comer em restaurantes. Você comer fora de casa acabou se tornando muito caro, então acabei optando por levar marmita de casa. Traz uma economia grande, porque a inflação aumentou, os alimentos aumentaram muito e o nosso salário não acompanhou, né? Eu acho que isso é a visão de todo mundo. De acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que pesquisa o preço das cestas básicas pelo país, o valor dos alimentos em algumas partes do país chegou a registrar um aumento de quase 18% só em 2022. Além disso, a troca de alimentações mais saudáveis por lanches preocupa e coloca em pauta o tema da insegurança alimentar. Segundo o levantamento do ano passado da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional,
cerca de 33 milhões de pessoas não têm o que comer e mais da metade da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave. Com produção de Renato Lima e supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. O Ministério da Educação abriu consulta pública para avaliar e reestruturar o ensino médio. A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A ideia é promover uma série de ações nos próximos 90 dias para ouvir entidades e especialistas da educação, além de estudantes, professores e gestores escolares, para decidir sobre mudanças no modelo de ensino. A medida atende à reivindicação de diversas entidades do setor, que pedem a revogação do modelo aprovado em 2017. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a pasta já identificou a necessidade de correções. Ele afirma que o governo tem pressa, principalmente por conta do prazo para o Enem 2024, para não prejudicar os estudantes. O Enem, da forma que o novo ensino médio foi colocado, precisa mudar com os novos itinerários, precisa mudar a sua implementação do Enem no ano que vem, 2024. Tanto por isso que nós queremos acelerar esse processo para que possamos fazer as mudanças necessárias, mudanças que serão sugeridas, orientadas, decididas, para que não possa prejudicar em nada os nossos jovens brasileiros. As entidades que pedem a revogação do novo ensino médio alegam que o modelo vai na contramão de todos os estudos ligados à área. Elas reclamam que a mudança no ensino médio aconteceu sem espaço para o diálogo com a comunidade escolar. Para o presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, a consulta pública não é o fórum adequado para discutir o assunto. Não é suficiente, ela é restrita e ela não atende o artigo 5º e 6º da Lei do Plano Nacional de Educação. Nós entendemos que esse espaço do Fórum Nacional de Educação, restituído à sua composição em 2016, seria um espaço adequado para também fazer esse debate sobre o ensino médio. A implementação do novo ensino médio ocorre de forma escalonada até 2024. Em 2022, começou na primeira série. Em 2023, segue com as primeiras e segundas séries. Os itinerários começaram a ser implementados na maior parte das escolas. E em 2024, o ciclo de implementação termina com as 3 séries do ensino médio. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.